Boa tarde, bom dia, boa noite. Escolha o horário que você vai querer assistir. Ou não. Bom, aqui é o terceiro vídeo sobre equação de segundo grau. Dessa vez eu vou comentar sobre a completa. Existem algumas técnicas. Eu sou um dos que defendem que Bhaskara é a melhor delas, desde que você esteja treinado, né? Desde que você tenha uma visão rápida das coisas. Você deve ser seguro, objetivo e ao mesmo tempo deve acertar. Tem que ser assertivo. Por isso a questão das exatas. Errou um sinal em matemática, você errou a questão. Então é muito importante a questão do treinamento mesmo. Não se esqueça. Um cara que está a fim de trabalhar o corpo, ele malha. Um cara que está a fim de trabalhar a mente, ele lê, estuda, né? O ideal é fazer os dois. Confesso que eu não malho. Bom, tem aqui uma equação especificada aqui para a gente ver como é que vai ser feita, né? A equação de segundo grau tem essa cara, x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Mas existe a necessidade de se comentar algumas interpretações que você deve fazer, que é um conhecimento que você deve levar já para quando você for resolver uma questão como essa. Óbvio, você é aluno do ensino médio. Se você ainda é do fundamental, compreenda que esta aula ela pode ser interessante para você, mas você está explorando algumas situações em que você deve fazer o passo a passo. Quem já está no ensino médio, entenda que a equação de segundo grau não é o conteúdo. Ele é, na verdade, uma ferramenta, porque você vai usar a equação de segundo grau para resolver outras questões. E é importante compreender o seguinte: quando você chega no vestibular, ou mesmo no Enem, um dos fatores eliminatórios é o tempo. Se você gastar muito tempo na resolução de exercícios, compreenda que você não termina a prova toda. O teu destino é chutar questões que você poderia ler e tentar resolver. Funciona assim. A questão da competência do treino te facilita na questão da resolução do problema, e quanto mais rápido você for, mais assertivo você for, mais chances você tem. É lógico que isso não é fácil, mas não é impossível. Coisas que você deve ter em mente quando você está resolvendo a equação de segundo grau. O que delta te diz? Delta te diz que se ele for maior que zero, você vai ter uma questão com duas raízes. Significa dizer que vai aparecer x1 e vai aparecer x2. Se o delta for igual a zero, dizem por aí que ele tem duas raízes iguais, que x1 é igual a x2. E eles chamam isso de duas raízes iguais. Eu prefiro dizer, por questão de comunidade, que você tem uma raiz. Perceba, 2, uma, e delta menor que zero, no conjunto dos reais, ela não vai ter nenhuma raiz. Significa dizer que a solução é conjunto vazio. Perceba essa situação, que ela vai ser importante para você interpretar e você saber se você vai seguir ou não. Tudo bem? Bom, vamos a um exemplo. Cara do nono ano, você que é do nono ano, sabe que o teu x é igual a, não sabe, mas tem que saber, a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Tem que saber também que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E ele tem que saber que esse delta vai me dizer sobre essa situação aqui. Ó. Se for positivo,
duas raízes. Se for igual a zero, uma raiz. Se delta é negativo, não vai ter raiz dentro dos reais. Vamos prosseguir a situação aqui. O aluno do nono ano e o aluno que não está treinado vai resolver isso aqui da seguinte forma. X é igual a menos B. Então, primeiro ele colocou quem é A. Já perdeu tempo. A é 1. Colocou quem é B. B é menos 3. E colocou quem é C. C é menos 10. Enquanto ele está colocando isso, que é o aluno do nono ano está colocando isso, um aluno bem treinado já sabe quem é A. Ele já viu que é 1. Ele já sabe que é B. Ele já viu que é menos 3. E ele sabe quem é C. Ele já viu que é menos 10. O aluno bem treinado sabe que aqui, menos 4 vezes A vezes C é que vai ser o fator preponderante para poder indicar o que é que vai acontecer aqui. Se A tiver o mesmo sinal que o C, vai ficar negativo. E vai depender de B para que ele fique com 0 ou nenhuma raiz. Então, a possibilidade de dar um delta negativo é grande. A gente nota que no exercício proposto, o A é positivo. A lá é positivo. E C é negativo. Veja bem, você tem dois sinais de menos. Significa dizer que este cara vai me resultar num número positivo. Eu já sei automaticamente que delta tem duas raízes. Ele vai me dar x1 e vai me dar x2. Interessante é que a questão do b ao quadrado, dentro do delta, vai determinar que esse número sempre vai ser positivo, porque ele vai estar elevado ao quadrado. Se ele tiver negativo, menos com menos vai dar mais. Se ele é positivo, mais com mais dá mais. Então você já sabe. Olhando para cá, você sabe que B, olha lá, calculando o delta, se você tiver esperto. O B é B ao quadrado, dá 9. O que significa dizer que você vai multiplicar 4 por 1, que é o A, e por C. 4 vezes 1, 4. Vezes 10, 40. Com 9 de B, 49. Já achou? Delta é 49. O cara que é esperto já sabe que mais ou menos 7 é a raiz quadrada de 49. Então, ele já calculou esse pedaço aqui. Ele não está perdendo tempo. X que é igual, sem perder tempo. Sinal de menos na frente do B significa dizer que você vai sempre trocar o sinal do B. Se ele está negativo, vai ficar positivo. Se ele está positivo, ele vai ficar negativo. O sinal de menos serve para trocar. Como ele é menos 3, vai dar 3. Mais ou menos 7. A é 1, portanto, elemento neutro, dividido por 2. Isso na cabeça do indivíduo está funcionando de uma forma muito rápida. Ele só tem que tomar cuidado com os sinaizinhos. Ele vai lá e vai calcular o x1, que eu caminho sempre pelo negativo. Tenho 3, devo 7, fico devendo 4. Dividido por 2, menos 2. Já achei a primeira raiz. Quando eu vou aqui para baixo, tenho 3, ganhei 7, dá 10. Dividido por 2, x2 é 5. Já achei a solução da equação do segundo grau. Bom, enquanto isso, a pessoa que está resolvendo dentro daquilo que é questão de critério de oitava série, do nono ano, né? Ele está lá, fazendo a fórmula menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Ele coloca aqui, delta é igual a b ao quadrado menos 4 AC. Para o nono ano, cara, isso é muito mais do que aceito. É legal, inclusive, ele chegar em casa, mãe, pai, ô meu responsável, olha a conta que eu resolvi. Meu, tô manjando pra caramba de matemática. Ou então o cara entrar em pânico porque chegou e falou, Bhaskara é o demônio. O que não é. Basta treinar, é uma questão de escolha. Bom,
O cara que está lá no nono ano vai fazer delta, que é igual a menos 3, porque é o B. Isso porque ele já colocou aqui, hein? Olha lá. Ele já identificou. Menos 3 ao quadrado menos 4 que multiplica o 1 e que multiplica o 10. Ele vai lá. Delta, que é igual menos com menos mais. 3 vezes 3, 9. Menos com mais dá menos, com menos dá mais. Isso se ele não errar na conta. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Então ele já sabe que delta é igual a 49. Ele achou delta. Aí ele vai para a segunda etapa da conta. E o tempo está passando. X, que é igual a menos B. Se ele não errar, menos com menos vai dar mais, esse cara vai dar 3. Mais ou menos, vai lá e vai colocar raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes 1. Vai vir para cá, nossa, tá acabando a folha. Cara, geralmente em vestibular você não tem muita opção, não. As folhas geralmente são poucas para você resolver mesmo. Rascunho é o que tem de menos. X que é igual a 3, mais ou menos, já extraiu 7, dividido por 2. Ele vai lá, coloca x1, que é igual a x', que é igual a 3 mais 7. Geralmente eles começam pelo mais, e aí fica o x2 e o x1, na minha opinião, dividido por 2. Ele vai lá e x, que é igual a 10 dividido por 2. Portanto, não vai colocar isso, tudo bem. X que é igual a 5. Então ele colocou esse cara como x1. Eu vou abordar esse assunto. E aí ele vai fazer o x2. Eu vou buscar mais espaço aqui, olha que lindo. x2, que é igual a 3 menos 7, dividido por 2. Depois que ele fez tudo isso, é capaz de errar sinal também. Errou sinal, dançou, neném. Aqui vai ficar x2, que é igual a menos 4, dividido por 2. Portanto, x2, que é igual a menos... Ai, não vai caber aqui. Vou colocar aqui x2, que é igual a menos 2. Perceba o aperto da folha. Geralmente o teu rascunho em provas desse jeito não são tão diferentes disso não. Na hora que coloca a solução, vai abrir a chavezinha. Por que você não abre em parênteses? Isso não é coordenada de plano cartesiano x e y. É só a coordenada x. É por isso que eu não vou colocar entre parênteses. Todas as duas respostas, elas são de x. Que é y? Zero. Bom, isso é outro assunto. Se o cara coloca o x1 como 5 e coloca como menos 2, ele está assertivo. Mas perceba, quem é menor? Na verdade, quem é menor é o menos 2. Então, por isso que eu o trato como x1. E esse aqui é o x2. A reta numérica é ordenada da esquerda para a direita. Tudo que tiver à esquerda sempre é menor do que o que está à direita. É uma questão só de convenção, mas isso não vai fazer muita diferença na questão da resolução dos exercícios. Evidente que o meu objetivo é buscar um aluno que tenha essa característica. Perceba a quantidade de linhas que ele usou, a quantidade de folha que usou, para um cara que vai fazer a equação passo a passo. O cara que faz a equação passo a passo, ele vai levar mais tempo. Qual a implicação disso? Enquanto você pode gastar aqui 30 segundos, aqui você vai gastar 1,5 minuto ou coisa parecida. Se você gastou 30 segundos apenas, você ganhou uma boa quantidade de tempo para poder aproveitar em questões que são mais elaboradas. Não se esqueça, para vestibular e para Enem, isso é ferramenta. Ah, professor, desculpa, mas é muito difícil.
Meu, um cara que é medalhista em 100 metros, ele não vai falar que é fácil ganhar. Ele vai explicar o que ele conseguiu fazer para conseguir, para ser medalhista. Ele suou, suou e suou muito. Mas eu não quero ser o primeiro. Tudo bem. Se tem 40 vagas, que você esteja entre os 40. Porque se você for o 41º, você está fora. Simples. Ok? É isso. Essa é a minha terceira aula. Grato. Até a próxima, porque tem mais.